Essa semana aconteceu um desastre com um submarino que comoveu o mundo e gerou muita curiosidade por aí. 5 pessoas a bordo de um submarino em direção ao Titanic não sabiam que ali ficariam para a história como aquele navio. Veja 6 curiosidades inteligentes sobre o submarino que implodiu, dando fim à vida de todos que ali estavam. Antes, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece e aconteceu no Brasil e no mundo. 1. O que é implosão? É o que ocorre quando um objeto, uma estrutura ou um edifício colapsa ou desmorona em direção ao seu centro. É o oposto da explosão, na qual a força que leva à destruição é liberada para fora a partir do centro do objeto. No caso do ambiente aquático, a implosão ocorreu em razão da pressão externa do mar ter superado a de dentro do submarino. 100 anos antes, por que o Titanic não implodiu? Primeiro, por causa da própria estrutura do navio, aberta e não hermeticamente fechada como a de um submarino. O Titanic teve sua estrutura progressivamente invadida pela água. Não houve desequilíbrio da pressão externa com a do seu casco. 3. Qual a diferença entre o caso atual e o do submarino argentino? O submarino argentino Ara San Juan manteve seu casco relativamente íntegro após a implosão. À época, a Marinha da Argentina disse que o casco permaneceu bastante intacto, apenas com algumas deformações, e que todas as outras partes se desprenderam. No caso do Titã, que não era feito integralmente de aço, a implosão terminou com sua fragmentação em escombros. 4. Como os materiais do Titã influenciaram na implosão? O Titã era feito de fibra de carbono e titânio, 2 materiais sobre os quais há pouco estudo acerca de como se comportam quando sujeitos a várias pressões diferentes. Como é feito de fibra de carbono, a implosão deve ter causado um efeito similar ao vidro estilhaçado, se partindo em muitos pedaços. Já as partes em titânio devem se comportar como metal, ficando retorcidas. 5. Qual o peso que a água exerceu sobre o veículo? No caso do ambiente submarino, a medida de pressão é a mais exata para nos referirmos às forças que atuam sobre um objeto e ela não pode ser diretamente convertida em uma medida de peso, pois a pressão é uma força por unidade de área, enquanto o peso é uma força devido à gravidade sobre um objeto. Mas é possível fazer estimativas em quilos-força por centímetro quadrado. Considerando o formato do objeto, que não era plano e se assemelhava vagamente a uma gota, a pressão exercida em um submersível a 3,8 mil metros de profundidade é equivalente a um elefante apoiado a cada pedaço de 5 cm por 5 cm do casco, 25 cm quadrados do casco. 6. O que pode ter contribuído para a implosão? Um dano na estrutura do casco é uma das causas possíveis da implosão. Quando submerge e emerge, o submarino vai acumulando danos. Não é porque fez a missão uma vez que é seguro. Fazer a missão uma vez significa que ele estava bem dimensionado, mas vai acumulando amassados e trincas, o que pode levar a uma falha estrutural. A implosão ocorre justamente quando a pressão da água esmaga o casco do submarino, comprimindo-o para dentro. Um pequeno amassado no casco, ainda que represente algo em torno de 2% de toda a sua superfície, já é suficiente para reduzir a profundidade máxima de operação de um submarino em 50%. Além de fissuras ou rupturas no casco, outra possibilidade para a implosão de um submarino é justamente a extrapolação do limite de profundidade para o qual foi projetado. Em um caso como esse, mesmo com casco íntegro e sem qualquer problema a bordo, a estrutura pode entrar em colapso se for submetida a pressões maiores do que aquelas para as quais foi projetada. Ainda no caso de um submarino de guerra, uma implosão poderia ter relação com a detonação de um dos armamentos por ele transportado. O que você acha desse caso? Comente se você teria coragem de pagar $250 mil para uma viagem até o fundo do mar. Até mais!